Vivemos em uma era, pessoal, em que a tecnologia aparece e tem olhos em todos os lugares, não é verdade? Câmeras inteligentes, sensores, sistema de controle de acesso, monitoramento remoto e redes integradas transformaram aí a forma como as empresas protegem seus patrimônios e operações. E grandes empresas especializadas em segurança eletrônica e infraestrutura tecnológica, como a Hunter Solutions, por exemplo, atuam exatamente nesse ponto, né? Cria sistemas capazes de observar, registrar e alertar sobre eventos que antes pareciam aí despercebidos aos olhos de muitos. Porém, pessoal, uma coisa que é super importante a gente ter entendimento quando se fala de tecnologia, monitoramento e também comportamento humano, existe um fator primordial. Existe aí uma verdade que muitas organizações ainda estão começando a compreender. Tecnologia sozinha não gera segurança de fato. Existem outras coisas, outros fatores que é super importante a gente pôr um pouco a luz sobre esse tema. Ela observa, ela registra, ela alerta. Sim, quem realmente previne acidentes, crises, é a combinação entre tecnologia e cultura de segurança. E é justamente aí que entra o papel estratégico do operacional consciente, o colaborador bem treinado e alerta, né? Atento acima de tudo, preparado, com o código vida bem atento. Código vida, visualizar, identificar, definir e acione. Ok, vou explicar. A expectativa comum de muitas empresas, pessoal, é que ao instalar um sistema avançado de monitoramento, todos os riscos serão aí automaticamente controlados. Porém, a realidade, pessoal, mostra algo muito diferente. Sistemas sofisticados podem estar instalados funcionando perfeitamente, pessoal, e ainda assim acidentes ocorrem. O problema raramente está aí no equipamento. O problema geralmente está na interpretação humana, na gestão do risco e na ausência de uma mentalidade preventiva acima de tudo. Aquilo que a gente sempre fala, né? Código vida. Visualizar, identificar, definir e ação. Um exemplo muito claro e clássico também pode ser observado aí no desastre da plataforma de petróleo ocorrido em 2010 no Golfo do México. Quem é que não lembra disso, né? Envolvendo aí plataforma Deepwater Horizon. Isso aí foi operado aí pela empresa BP. A explosão resultou em um dos maiores desastres ambientais da história moderna. O mais impressionante é que a plataforma possui aí inúmeros sistemas, né, pessoal, de monitoramento e sensores, alarmes. A tecnologia estava presente. O que falhou foi o quê? A interpretação correta dos sinais de risco e a tomada também de decisão adequada, de alertas que foram aí totalmente ignorados ou mal avaliados. Esses casos se tornaram aí um estudo mundial sobre falhas humanas em sistemas altamente tecnológicos, né, pessoal? Mas também tem outro exemplo aí frequentemente citado em estudos de segurança industrial, é o acidente nuclear ocorrido em 1986 na usina de Chernobyl Nuclear Power Plant. Quem é que lembra disso? Quem não lembra, né? Embora seja aí lembrado como um desastre tecnológico, investigação posterior, pessoal, mostraram aí que o acidente teve aí forte relação com os operacionais, por assim dizer, né? Procedimentos inadequados e falhas também na cultura de segurança. Uma coisa tem que ser bem entendida. Equipamentos e sistemas existiam, mas a gestão do risco foi comprometida por decisões humanas equivocadas. Isso aí é um grande exemplo que mostra aí algo essencial que a gente tem que botar na cabeça e entender como essas coisas funcionam, tá? Quanto mais tecnologia, quanto mais tecnológico, quanto mais tecnologia existe em um ambiente, maior precisa ser o nível de consciência e preparo dos profissionais que operam esses sistemas. No contexto corporativo moderno, sistemas de monitoramento não são apenas ferramentas de segurança patrimonial, pessoal. Eles podem e devem ser utilizados também como instrumento de prevenção de acidentes em trabalho. Por exemplo, imagine aí um ambiente industrial onde câmeras monitoram áreas críticas, operações. Um profissional treinado em segurança pode avaliar, analisar imagens e identificar aí comportamentos inseguros. A gente sempre fala, né, pessoal, aqui sobre comportamentos inseguros e ações inseguras, como, por exemplo, colaboradores sem equipamentos de proteção individual, movimentos perigosos ou procedimentos sendo executados de maneiras inadequadas. Esse tipo de análise permite aí à empresa que ali atue, né, antes que o acidente aconteça. Infelizmente, essas coisas, as distrações são constantes.
Outro recurso importante é o controle de acesso inteligente, sistema biométrico ou cartões de identificações. Permite, aí, de certo modo, aí, limitar a entrada de pessoas em áreas restritas, áreas de risco. Isso significa que somente profissionais capacitados podem acessar determinados locais, como salas elétricas, né, que a gente sempre vê isso aí, né, centros de processamento de dados, ou ambientes industriais com alto risco operacional. Quando bem utilizado, esse sistema se torna aí, pessoal, uma ferramenta poderosa aí para cumprir normas reguladoras e proteger trabalhadores, proteger pessoas, né? Proteger vidas acima de tudo, tá, pessoal? No entanto, pessoal, é importante entender que sem a presença de um profissional que compreenda profundamente gestão de risco ou um comportamento humano e a cultura preventiva, se o profissional não tiver isso, fica difícil. Esses recursos acabam aí sendo mal utilizados, na verdade. Muitas empresas, na verdade, instalam câmeras e sistemas modernos, mas continuam aí reagindo ao acidente apenas depois que eles acontecem. E isso é muito mal e essa cultura tem que mudar. A segurança do trabalho, por exemplo, moderna, né, precisa aí assumir um papel muito mais estratégico de uma forma geral. Não se trata apenas de cumprir normas ou elaborar documentos, porque falar dos perigos, falar de normas, falar de multas e isso, aquilo outro, isso é muito fácil. Mas sim observar aí comportamentos e transformar essas informações em prevenções de fato e principalmente na cabeça de quem vai atuar. Porque você quer voltar para casa, isso é o mais importante. É nesse ponto que surge aí um novo conceito dentro das organizações integradas em tecnologia e a cultura de segurança. Um sistema aí de monitoramento produz aí uma quantidade enorme de informações. Cada imagem registrada, cada alerta de sistema, cada registro de acesso pode revelar aí padrões de comportamentos e isso indica aí vulnerabilidade dentro de operações, dentro de complexos, tá? Isso aí, esse tipo de alerta é muito importante como uma forma preventiva. Quando essas informações são analisadas sob uma ótica mais aí na segurança, né, do trabalho, por assim dizer, surge aí uma grande oportunidade valiosa de prevenção. Um exemplo simples pode aí ser analisado. Por exemplo, se um local de risco está sendo acessado com frequência por pessoas que não deveriam estar ali, ok, isso revela uma falha de gestão que precisa ser corrigida. Ok, corrige. Simples assim. Da mesma forma, o monitoramento de ambiente que pode aí ajudar a identificar situações de risco antes que se transformem em acidentes. Uma área onde colaboradores, por exemplo, frequentemente retiram seus equipamentos, né, de proteção para executar tarefas mais rapidamente, sempre acontece alguma coisa, tá, pessoal? Sempre tem um problema envolvendo isso. Pode indicar aí um problema de cultura organizacional, algum tipo de falta de organização ou de ergonomia, por assim dizer, como a gente costuma dizer, né? O grande problema e desafio, de fato, das organizações, pelo menos pelo que eu observo, das organizações modernas, né, por assim dizer, não é apenas aí adquirir tecnologia, mas transformar tecnologia em inteligência preventiva. Eu não sei porquê, mas esse nome preventivo me acompanha há muitos anos e eu sei a importância disso. Empresas que conseguem aí fazer essa integração alcançam aí um nível muito maior, mais elevado de maturidade em segurança. Elas deixam de reagir a acidentes e passam aí a atuar de forma mais antecipada, reduzindo riscos, protegendo pessoas e, principalmente, fortalecendo sua reputação institucional. Porém, a verdadeira segurança nasce quando tecnologia e consciência caminham juntas. Sistemas podem observar, sensores podem alertar, câmeras podem registrar, mas é a mente humana, a mente treinada, crítica e preventiva que transforma essas informações em ação, pessoal. Isso eu sempre falo para meus colaboradores, sempre falo para o meu pessoal a mesma coisa. E talvez essa seja a maior lição que os grandes acidentes da história nos deixaram. Não faltava tecnologia, faltava consciência de risco, liderança preventiva e coragem, acima de tudo, para agir antes da tragédia. No mundo corporativo atual, onde cada vez mais as empresas investem em monitoramento, infraestrutura tecnológica, surge aí uma oportunidade poderosa. A oportunidade de usar esses recursos não apenas para proteger equipamentos ou patrimônios, mas para cumprir a missão mais importante de todas dentro de qualquer organização: vidas. Por isso que sempre quando falo sobre o Código Vida, eu sempre vou abordar sempre a situação. Visualizar, identificar, definir e ação, pessoal. Quando a tecnologia
a gestão e a cultura preventiva se encontram, a segurança deixa de ser apenas um departamento, ela se torna uma parte inteligente da empresa. E você que coloca isso na sua empresa, você que coloca isso na consciência dos seus colaboradores, você tem um grande diferencial. Forte abraço para você que acompanhou o nosso vídeo até aqui e toda semana algum assunto envolvendo segurança e tecnologia e consciência para você. Valeu, pessoal, fique com Deus e até nosso próximo vídeo. Foi.